Estamos de volta, tivemos um pequeno problema técnico, né? Caiu a nossa transmissão, mas mais uma vez, muito bom dia a você que está conosco nesta manhã de terça-feira. Hoje, dia 31 de março de 2020, são 9 horas da manhã e 7 minutos. Você participa e interage do programa, né? Você manda a tua mensagem de texto, o teu WhatsApp para 996-321-740. Sou pastor Márcio, da cidade de Gravataí. Este é o programa Encontros de Fé de Gravataí. É uma alegria estarmos juntos todas as manhãs. Vamos lá então, 996-321-740. Você manda o seu WhatsApp, sua mensagem de texto, né? E nós estaremos lendo a sua mensagem de texto ao longo do programa, né? Então, você participa, você interage, juntos nós construímos esta programação. E também, né, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook pode participar, mandando a tua mensagem de texto também pelo Facebook, né? É uma live, e aí você participa conosco ao vivo. Vou pedir para o nosso pessoal aqui, nosso WhatsApp aqui, dá uma olhadinha aqui para mim, por favor, nosso WhatsApp. Nós estamos transmitindo o programa de segunda a sexta-feira, das 9 até as 10 da manhã, né? Todas de segunda a sexta, das 9 às 10, durante o período de quarentena. Após o período de quarentena, nós vamos estabelecer outro horário e estaremos avisando aqui no ar para vocês. Também os cultos, terça, quarta, sábado e domingo. Terça, quarta, sábado e domingo, os cultos online. Nós não estamos nos reunindo nos salões, mas estamos aí online para que possamos estar, né, mantendo esta comunhão da igreja. Então, terça e quarta, reunião de fé, socorro e milagres. Sábado e domingo, reunião da família, mas também onde o momento é oportuno para que estejamos sempre ministrando uma palavra também, uma palavra de fé, né? Para que as pessoas possam estar desfrutando do sobrenatural de Deus. Nós temos recebido mensagens de pessoas, inclusive testemunhando que membros da sua família, né, que nunca participaram de um culto, estão assistindo na sala de casa, né? Então, eu creio que é importante este projeto, né, de transmissão do culto online, inclusive com o retorno das atividades. Então, logo nós venhamos a ter passado por este momento difícil, nós queremos dar continuidade neste projeto na questão de transmissão do culto, né, no YouTube. Não digo que todas as reuniões, nós vamos estar orando, vamos ver qual a direção que Deus vai nos dar, mas também essa questão desse programa que nós temos aqui, Encontros de Fé Gravataí. Nós só vamos ajustar o horário, né? É um programa local, né? O pessoal aí do Parque dos Anjos, Parque Florido, São Vicente, pessoal da Morada do Vale 1, pessoal aí de Glorinha, pessoal aqui da 64, pessoal que congrega conosco e também aqueles que não congregam conosco, porque este projeto ele não é exclusivo para a edificação da igreja Encontros de Fé, mas também é um projeto de edificação da igreja como um todo. Nós somos membros, nós somos parte do corpo, nós somos a família da fé, né, em todas as nações da terra. Então, nós estamos aqui com este projeto de edificação, fé, crescimento e comunhão para a cidade como um todo, para a região como um todo, e pela internet a gente vai até... Tinha gente do interior do estado nos acompanhando, né? Daqui a um pouco vai ter gente aí fora do estado e talvez até fora do país, por que não? Então, é muito importante. Você compartilha, você curte e você também faz o seu comentário, né? É importante também que você possa estar acompanhando, você lá pode, como é que se diz, seguir a página da Encontros de Fé Gravataí. Então o Facebook, a página é Encontros de Fé Gravataí, ok, gente? Os cultos à noite são transmitidos pelo YouTube. Esporadicamente a gente consegue transmitir simultaneamente, mas a gente vai também trabalhando a respeito disso, né? Estamos trabalhando nesse projeto, né? Inclusive já nos foi ofertado um computador, mas continuamos aí. Você pode estar contribuindo, ofertando, dizimando. Pastor, como é que eu faço para dizimar? Né? Está ali na tela. Você pode estar contribuindo. Vamos aqui para o álcool gel, importante, né, gente? Então você pode estar contribuindo. Está ali a Agência Bradesco 0877, conta corrente 9999, dígito 6. O CNPJ da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, que a razão social é a Associação de Serviço Cristão de Gravataí, Banco Bradesco. Contribuir é uma forma
também de colaborar, tá certo? Legal? Bênção, né? Também você pode... Nós estamos com um plantão aqui na igreja, na Encontro de Fé de Gravataí, na sede, na 64, da Dorival de Oliveira 5931, para que as pessoas possam trazer também, além do seu dízimo, quem não quer fazer via bancária, você pode trazer, tem uma equipe aqui de plantão, seu dízimo, sua oferta, das 8h30 às 11h e das 14h às 17h, das 2h às 5h da tarde. E também a cesta básica. A cesta básica ou o quilo de alimento não perecível, para que a gente possa estar assistindo pessoas necessitadas. Então, nós estamos de plantão, de segunda a sexta, das 8h30 às 11h e das 14h às 17h, né? Então, tem uma equipe trabalhando juntamente conosco. E, por falar em equipe, né, eu quero agradecer, né, que está aqui conosco o João, também a Bruna, né, bom dia, pessoal que está trabalhando, tem aqui os auxiliares que estão aprendendo, o pastor Adroaldo também está nos bastidores aqui acompanhando, e é importante você estar compartilhando, né, gente? Então, no Facebook de manhã, compartilha, clica, convida a gente para curtir a página da Encontro de Fé de Gravataí. Nós queremos aí dar uma chacoalhada nesse negócio aí porque é bênção, né, gente? É a palavra de Deus sendo semeada. E os jovens nesse horário estão dormindo, né? Normalmente, principalmente agora na quarentena. Mas enfim, aí depois a gente pede para os jovens nos dar uma mão, nos dar uma ajuda. A gente tem aprendido muito com eles, né? Porque eles são da era da tecnologia. Nós já ficamos um pouquinho, né? Nós já estamos precisando de uma ajuda deles, porque nós somos de outra geração, né? Alguns são do tempo de sinal de fumaça, outros do telefone sem fio, outros do carteiro, pombo correio, né? Daqui um pouquinho era só o telefone de orelhão. Se caísse a ficha, fechava a ligação, senão não dava certo. E aí vem evoluindo. Depois eu peguei o telefone celular que parecia mais um tijolo 6 furos. PT 550, Motorola. É isso aí, né? Trabalhei também antes do celular com um bip. Tu carregava um aparelhinho na cintura. E aí quando alguém precisava de ti no plantão, tocava o bip, tu procurava o telefone mais próximo, ligava para a central e a central dizia assim, ó, te ligou fulano de tal. Porque as pessoas ligavam para o número do teu bip, que era o número de uma central. Então as coisas estão evoluindo. Então hoje nós estamos conectados aí com vários lugares ao mesmo tempo, né? Várias localidades, não somente Gravataí, mas também Porto Alegre, Grande Porto Alegre, no estado e fora do estado, e também fora do país. Tem gente que nos acompanha da Irlanda. Pastor Paulo nos acompanha da Irlanda. Até vamos ver se a gente consegue um contato com o pastor Paulo. Vamos ver se a internet aqui vai dar certo, né? Vamos ver se a gente consegue aqui uma ligação para ele lá na Irlanda. Pastor Paulo. Bom dia. Alô. Bom dia, pastor Márcio. Tudo bom? Tudo bem, pastor? Tá ouvindo bem aí? Tudo. Tô ouvindo bem aqui da Irlanda. Estava assistindo agora, desde o início, o programa. Eu quero dizer para a igreja aí, graça e paz com todos do Brasil, aí, especialmente Gravataí, né? O nosso congregar. E eu estava ouvindo você falar que as redes sociais atingindo, né, o Brasil, os outros estados e até o mundo. Sim. E eu posso dizer que eu sou um deles, né? Estou aqui na Irlanda assistindo vocês aí agora ao vivo aí da igreja da sede da 64, né? Com esse programa aí. Bênção, pastor Paulo. Pastor Paulo. Até para o pessoal entender, o pastor Paulo ele é um dos pastores aqui da cidade, ele é responsável pela igreja do Parque dos Anjos e ele saiu de viagem para visitar uma filha que mora na Irlanda, né? E visitar os netinhos. Isso. E aí, tendo em vista a quarentena, toda essa questão do coronavírus, Covid-19, ele ficou impossibilitado temporariamente de retornar, né? E está vendo, em seguida ele deve retornar ao Brasil, mas a gente aproveitou, nós temos mantido contato, ele tem acompanhado as atividades da igreja, e a gente aproveitou para colocar ele no ar, para saber como é que está na Irlanda essa questão do coronavírus, a questão da quarentena. Tu tem acompanhado aqui no Brasil, traçando um paralelo, pastor Sim. Paulo, como é que tu vê essa situação, a diferença de cultura, né? O pessoal está seguindo a risca, realmente tem quarentena aí também, ou é só aqui na nossa região? Tem índice de óbito, né? Como é que estão os hospitais? E por fim, né, eu quero saber como é que a igreja está na Irlanda em relação a isso tudo. Pastor Márcio, eu tenho boas notícias em relação ao nosso retorno, graças a Deus.
nós confirmamos hoje o check-in, né, com a companhia aérea. Que tá bênção. tudo certo, nós devemos embarcar, é uma bênção. Nós devemos embarcar amanhã, pela manhã, às 11 da manhã, chegando no Brasil, a previsão de chegar no Brasil na madrugada de quinta-feira, tá? Chegando em Porto Alegre pela manhã. Então estamos alegres, felizes de poder voltar, né? A gente está conseguindo essa confirmação de voo, tudo certinho. Que legal. Pastor Paulo, me diz uma coisa, vocês vêm de voo comercial ou algum avião da FAB, da Força Aérea Brasileira? Como é que ficou essa questão? Bom, primeiramente a gente sempre procurou, né, pastor, como você falou, assim, nós estamos aqui em visita na casa da nossa filha, meu genro, meus 2 netos aqui, e a gente sempre tomou algumas precauções. A gente procurou comprar uma passagem com uma companhia bem forte, assim, né? Todas as vezes que nós viajamos para cá, a gente pagou um pouquinho mais as passagens, mas nós temos uma companhia mais forte que a KLM. E esses voos, eles são voos comerciais. Eles são voos da companhia KLM, né? E claro que nosso retorno estava marcado para o final de semana passado. Sim. E eles reagendaram para essa próxima quarta-feira. Ou seja, remanejaram algumas pessoas, juntaram, né, e confirmaram esses voos. Então, é um voo comercial. Ah, sim, que joia, que legal. Então respondendo assim a tua pergunta, né, as tuas perguntas, né, pastor? A respeito da quarentena, como é que tá aí? Isso. Nós chegamos aqui dia 9, tá, de março, e depois de uma semana eles entraram na quarentena. Começou, as igrejas foram também proibidas de se reunir, né? Começaram fecharam as igrejas, fecharam os bares, que aqui é muito forte essa questão dos pubs à noite e tal, Sim. Bares à noite. Então eles começaram por aí, fecharam, né, igreja não funcionava, os bares não funcionavam, mas o comércio ainda havia o giro do comércio, né? Então tudo funcionava, estava andando tudo, tirando esses 2 meses aí, né, questão da igreja e dos pubs. Bom, depois de mais uma semana, e sim, agora faz uma semana atrás, eles praticamente pararam o país aqui também, né? A Irlanda, ela tem a Irlanda que é república, que é a do Sul, sim, e depois a do Norte, que faz parte do Reino Unido. A Irlanda, então, a república que eles pararam, tá? Há uma quarentena agora, essa semana, sexta-feira passada, eles decretaram lockdown. Sim. Ou seja, para tudo, né? Sim. E tu só pode se distanciar da tua casa 2 quilômetros, tá? Eu acho que está mais restrito que no Brasil. Só pode distanciar 2 quilômetros, não pode andar mais do que 2. Na verdade, uma pessoa só pode andar sozinho, né? Se tu queres caminhar, eles recomendam exercícios, tu caminha, tu saia, né? Aqui é inverno, é muito difícil tu andar na rua, né? Qual a temperatura que está aí hoje? Quantos graus? 7 graus. 7 graus. Paulo, e tem neve, não? Não, né? Com essa temperatura não tem neve, né? Não tivemos. Esse ano nós não pegamos neve aqui. O ano passado nós pegamos neve, esse ano não. E há alguma movimentação em cima disso, pastor? Em cima disso, há alguma movimentação do comércio? Porque aqui no Brasil a gente está enfrentando assim as autoridades de uma certa forma. Alguns querem voltar às atividades por questão da economia, né? Para não colapsar a economia, trazer um colapso para a economia, e outros, a área da saúde, o pessoal não quer que retornem às atividades, mantendo a quarentena por questão de segurança e para achatar a curva, né? De disseminação. E como é que está aí? Aí também tem isso, não? Aqui é uma grande preocupação em relação a isso, né, pastor? Porque a Irlanda, aqui a capital, Dublin, é um local onde eles dizem que tem muito mais estrangeiros do que irlandeses na cidade. Uhum. Então tem pessoas de todo mundo. E há muitos e muitos brasileiros aqui também. E esses brasileiros, esses estrangeiros, eles trabalham em várias áreas, principalmente nessa área comercial, pubs, questão da cidade em si, eles movimentam muito isso. E com a parada de tudo, esse povo todo, ele está sem renda, né? Muitos deles estão sem condições de ficar, de sobreviver na cidade. Apesar do governo estar prometendo uma assistência, uma ajuda, assim como no Brasil a gente tem escutado isso, aqui também. Sim. Inclusive,
aqui eles agilizaram e disponibilizaram um formulário. 50 mil pessoas se inscreveram, e dessas 50 mil pessoas, foram 20 mil que ficaram habilitados a receber o recurso, né? Que foi em torno de 250 euros por semana. Tá? Então essas pessoas, dos 50 mil, 20 mil receberam já esse recurso. Mas há muita dificuldade. Há, claro, um desejo do comércio voltar a funcionar também, né? Isso sim. E então tem assim, em geral, essa vontade da economia andar, né? Mas há um consenso das autoridades aí a respeito da quarentena. Com certeza. Há um consenso. A população, ela é uma população que segue a risca, assim, né? Por exemplo, você chega numa fila no mercado para comprar, tem que ter um distanciamento de 2 metros, o pessoal respeita isso, entra sai uma pessoa, entra o outro, disponibilizando álcool gel, como também eu tenho escutado aí no Brasil. Então, né, tá tudo dessa forma assim. Mas não há uma previsão de uma normalidade, né? Isso não. E a igreja, Pastor Paulo? Restrições... Desculpa te interromper, a respeito de todo esse cenário que tu tá vendo aí. É um outro país, é uma outra cultura. A gente vê até pela questão, eles levam muito à risca, muito a sério, né? O brasileiro custa um pouco mais, né? A gente é mais festivo, coisa e tal. Tem essa impressão assim, que a gente leva as coisas de uma forma mais tranquila, né? Até porque nunca tinha se passado por isso, né? Mas a gente vê a igreja no Brasil, a gente vê que a igreja está buscando, o pessoal, né, tem orado, a gente vê grupos de WhatsApp, o pessoal interagindo de alguma forma, se mantendo unido, a própria igreja local aqui, né, nós temos aí, tu está acompanhando, nós temos vários grupos de WhatsApp, o pessoal interagindo, batendo um papo, conversando, colocando palavras de edificação, de fortalecimento, palavras de fé. E como tem sido a postura da igreja, assim, naquilo que tu pôde perceber aí na Irlanda, a postura da igreja, o local, até no país como um todo, a liderança, como é que está essa questão aí? Pastor, eu na verdade não tenho acompanhado muito em relação à liderança, né? E assim, a gente não consegue acompanhar os noticiários aqui. Nós estamos bem alheios, até porque a língua aqui é o inglês, e a gente tem nós temos muita dificuldade nisso, a gente não fala inglês, né? Tu não fala inglês, então, pô? as notícias que não, ainda não. Eu também não. Mas é uma prioridade, né? Para nós é importante. A gente está aí pensando isso, talvez aí no futuro, né? E as igrejas estão trabalhando com transmissões, com esse trabalho que nem a gente tem feito aqui na região, o pessoal está trabalhando com transmissão online? Como eu te falei, e você mesmo colocou, é tudo uma questão cultural, é bem diferente daí do Brasil, né? A igreja na Europa, ela é diferente, né? Até numa questão, às vezes, teológica, são diferentes, né? Então, e eles, é uma estrutura diferente. Não é, o Brasil, ele tá, podemos dizer assim, que temos um grande avivamento, né, no Brasil. E aqui a igreja, ela é um pouco mais comedida, mais reservada, no sentido dessa questão toda que, né, nós procuramos manter unidos os irmãos, esse envolvimento, né? Pelo que eu tenho visto, assim, a igreja, ela, assim, a grande parte que encerrou suas atividades, eles têm os seus hall de membros e eles acreditam, penso eu, que voltando à normalidade, eles vão voltar a frequentar os cultos. Pastor Paulo, que alegria falar contigo, né? Estamos te esperando, mas tu fica um tempo de quarentena, tá? Sim. Eu quero dizer, pastor, mais uma vez, assim, nós estamos bem, tá? Minha família, eu, a Valéria, estamos bem de saúde, graças a Deus. Nós estamos cumprindo aqui quarentena também, assim, os cuidados, né? E estamos bem. E agradecemos também as orações dos irmãos. Eu tenho mantido contato via WhatsApp com alguns irmãos, assim, né? E a gente tem visto eles dizendo que estão orando por nós. Sabemos que toda a igreja aí tem orado por nós também, né? E estamos felizes de poder retornar. Temos esse tempo de quarentena depois, mas estamos com vontade de voltar e trabalhar, né? Coloca quem são as pessoas da tua família aí? Vamos ver, o Tatu e a Valéria, né? Manda um abraço pra Valéria. E a tua filha, como é que é o nome dela? Isso. O nome da minha filha é Aline. E o genro?
é a minha filha mais velha, o meu genro é o Brian. E nós temos o nosso Brian. E temos a nossa neta Samantha, né? Que idade ela tem? E com 3 anos. Ela entende o português, mas não fala muito o português. Algumas palavras ela fala, mas ela entende tudo. A gente fala com ela em português, ela entende, mas a pronúncia, né, do português é mais difícil que o inglês, é o que se ouve falar, né? E temos o Lucas, né? O Lucas, que tem 1 aninho de idade. Que legal, Paulo. Que Essa legal. é a família que nós estamos aqui. Estamos bem, graças a Deus, estamos em família, mas nós temos o desejo de voltar, né? A gente quer voltar. Graças a Deus, confirmamos, reiterando, confirmamos o nosso check-in, né? Esperamos que dê tudo bem na hora, amanhã a gente está embarcando. Que legal, viu, Paulo? Um abraço para a família toda aí. Que Deus abençoe vocês, tá? Esperamos vocês aí. Um bom voo, um bom retorno. Quando chegar no Brasil, já faz um contato conosco aí. Um abraço para toda a família. Deus abençoe. Fazemos, sim. Deus abençoe. Paz com todos. É isso aí, gente. Pastor Paulo, né, falando conosco lá da Irlanda, nosso colega responsável pelo Parque dos Anjos, né, pela congregação do Parque dos Anjos. É um colega, querido, amigo, né? Está trabalhando, aliás, está viajando, visitando a família e ficou impossibilitado de retornar. É importante a gente ter esse panorama da igreja como um todo, né? Na face da terra, em todas as nações, a questão também desta enfermidade como um negócio sério, né? Sério. Então, os outros países também estão levando à risca essa questão da paralisação, da quarentena. Eu creio que é prudente. Gente, você participa, interage conosco, 996-321-740, 996-321-740, está aqui na tela, aliás, do lado de cá, né? Aqui, em cima de mim, você pode mandar o teu WhatsApp, tua mensagem de texto, teu pedido de oração. Inclusive, tem mensagens que chegaram pelo Facebook, olha aqui, ó. Luciano Gomes, paz do Senhor, bom dia a todos. Zedinei Rodrigues, paz, pastor, a paz, irmãos e amigos. Beatriz Silva, paz, pastor, bom dia. Marileia Cristina Becker Braga, paz, pastor Márcio, Deus abençoe, oração por minha família. Abraço para o nosso pastor da Morada do Vale, pastor Adroaldo. Ali o pessoal. A Josi, bom dia, pastor Márcio, que Jesus abençoe a todos, amém. Vanise Ribeiro também, bom dia, nossos irmãos. A Miriam também, bom dia, pastor, graça e paz. William, bom dia, queridos. Também André Luiz Ferreira, Andrezinho, está de plantão na 64, bom dia, pastor, bom dia, irmãos, Deus abençoe. A Márcia também, né, manda aqui, paz do Senhor. Heloísa, que é o pessoal pelo Facebook, né? Mas também você pode, não somente pelo Facebook, você pode participar mandando tua mensagem também, né, pelo telefone celular da Igreja Encontros de Fé de Gravataí, 996-321-740. Gente, vamos louvar o Senhor? Vamos uma canção e daqui um pouquinho a gente volta, tá certo? Vamos louvar a Deus. Pois tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por tua fidelidade e pelo teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, Senhor. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito
Estamos de volta, 9 horas da manhã e 34 minutos, né? 9 horas e 34 minutos, manhã de terça-feira, hoje dia 31 de março de 2020. Sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí, programa Encontros de Fé de Gravataí. Um abraço, carinho, pessoal que está conosco, nos acompanhando pelas redes sociais, né? É uma live, nós estamos ao vivo pelo Facebook, né? Então, pessoal aí do Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale, São Vicente, Glorinha, pessoal aí da 64, pessoal que está ligado conosco. Comigo no estúdio, aliás, comigo aqui no programa, né? Pastor Adroaldo. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar junto aqui. Bota mais perto. Isso, aí pega melhor. Bom dia a todos que estão nos assistindo, né, pelo Facebook. É um prazer estar aqui com a igreja do Senhor, né? Realmente, coloquei no ar, tu estava nos bastidores aqui, né? Te coloquei no ar para ver se aumenta a audiência. Então vai aumentar. Espero que sim, né? Nós estávamos falando com o pastor Paulo, né, lá direto da Irlanda, e eu tenho meditado num texto, Jeremias 18, que diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro, lá ouvirás as minhas palavras. Desci, diz aqui Jeremias, à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que nós vemos nesse texto? Que o ser humano, diante da sua fragilidade, né, aqui o Senhor traça um paralelo. O vaso na mão do oleiro, ele se desmanchou, ele se quebrou, se estragou, e ele precisou ser reconstruído. E nós aprendemos Deus levando o profeta Jeremias a olhar essa situação e fazendo esse paralelo, essa analogia, dizendo: olha, o mesmo que o oleiro faz com o vaso que se estragou, eu posso fazer com vocês. Significa que o ser humano, devido à sua fragilidade, ele acaba, né, até a própria natureza, o homem caído, o homem pecador, o homem distante de Deus, o homem que leva a sua vida sem ouvir a Deus, alheio à vontade de Deus, alheio à palavra de Deus, alheio às Escrituras, né? O homem alheio a uma fé em Cristo Jesus, o homem, ele acaba, vamos dizer assim, na ótica divina, na visão de Deus, no propósito e o projeto que Deus tem para o ser humano, ele se estragou, ele está corrompido, né? A gente vê que o amor se esfriou de quase todos, os dias são maus, as pessoas olham mais para si do que para o próximo, né? Então, nós percebemos que manter uma harmonia nas relações, na sociedade como um todo, ela é difícil, até porque o ser humano pensa mais em si. Então, quando nós percebemos isso e a gente vê esta palavra de Deus ao profeta, a gente vê uma disposição de Deus de reconstruir o ser humano, de restaurar o ser humano, de reconciliar o ser humano com Deus. E o que a gente vê? A reconstrução, né? A reconstrução significa recompor aquilo que estava quebrado. E tem muita gente, por causa da distância de Deus, não conhecer a Deus, alheio à vontade de Deus, se machucaram. Esse estar quebrado ou estragado não significa só ausência e distância de Deus. Também o ser humano que se machucou, né? Esse vaso, quando ele não é cuidado por quem o construiu, e ele não está nas mãos de quem o construiu, ele pode estar lascado, ele pode estar rachado, ele pode estar inclusive em pedaços. E quantas pessoas estão assim? Estão talvez nos assistindo, mas por algum motivo na sua vida elas estão machucadas, estão feridas, se sentindo como um vaso quebrado, como um vaso que perdeu a sua utilidade, porque ele foi danificado. Como é que tu vê isso, pastor? Eu creio que tudo que Deus fez é perfeito. E o desejo dele sempre foi abençoar o ser humano, ver o ser humano, né, desfrutando daquilo que ele tem de melhor para o ser humano. Uhum. E
quando ele vem ali, esse texto fala que o vaso que se estragou e Deus vem, né, o oleiro vem e volta, né, a formar um novo vaso, a intenção de Deus sempre foi restaurar o ser humano. Desde a queda, desde Adão e Eva, Deus tem o desejo que o ser humano possa desfrutar desta vida, né, que Ele tem para nós. E ao longo do tempo, né, nós vemos tantos textos bíblicos que nos falam de promessas, do desejo, o amor de Deus pelo ser humano, o desejo que Deus tem que o ser humano seja realmente, né, esta vida de comunhão, de amor, de carinho com Ele. Deus vem fazendo isso ao longo da história, né? Isso culminou em Jesus Cristo, né? Quando eu creio que quando Cristo veio ao mundo, veio restaurar o ser humano, dar esta oportunidade de o ser humano ter novamente essa comunhão com Deus. Sim. E ser restaurado na sua vida, restaurado, né, no seu eu interior, né, no seu coração, sentimentos e tudo que rodeia as questões humanas. O que me chama a atenção, o interesse de Deus na restauração e também, né, que Deus, o oleiro, ele não descarta o vaso quebrado. Em nenhum momento. Né? Então, assim, Deus não desiste do ser humano. Jamais. Né? Quando o oleiro estragou o vaso em suas mãos, ele se esforçou e ele se empenhou em reconstruí-lo. Isso significa que tu valoriza, tu não... Né? Então, assim, o oleiro não descartou o vaso quebrado, mas o reconstruiu. Então, Deus não desiste de nós. Jamais. Deus não desiste de você. Então, há um projeto de restauração. Então, não importa como tenha sido a tua vida até então, né? Daqui um pouco a gente diz, Deus não compactou com o pecado. Deus ama o pecador, mas Ele não compactou com o pecado. Deus ama o pecador no sentido, Ele quer reconstruir. E tem muita gente que se machucou, está ferida, está machucada, está como um vaso quebrado, né? Lascado, olha, eu estou aos pedaços. Porque ao longo da vida foi açoitado pela tempestade, pelos desafios, né? Então a pessoa vai se desgastando. E o que nós percebemos por meio da fé, a gente olha em Marcos 5, a mulher do fluxo de sangue, ela disse consigo mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então a fé, né, ela nos leva a ter a reconstrução que é proposta por Deus. Então por isso que é importante. Quem é o autor e consumador da fé? As pessoas pensam assim, gente, eu estou tossindo, mas estou bem, viu? Estou legal, alquinho aqui. Quem é o autor e consumador da fé? Às vezes as pessoas dizem assim, equivocadamente, não conhece a Jesus, não lê a Bíblia, mas eu sou uma pessoa de fé. E aí a pessoa tem vários hábitos, amuletos de proteção, ela não é praticante de nada, mas pega um pouquinho de tudo, né? Então, assim, porque eu sou uma pessoa de fé. Não, é uma pessoa de fé ou é uma pessoa mística? É uma pessoa de fé ou uma pessoa que é, como é que se diz? Pensamento positivo. Pensamento positivo. Tem outra questão também, ou é supersticiosa. Né? Aí tem a ferradura não sei o que, tem mais não sei o que ali, tem uma Bíblia dos crentes em Salmos, aí tem a Bíblia católica não sei aonde, aí tem a figuinha não sei de quem, e aí, meu Deus... Dá até um trabalho, né, pastor? Manter tudo isso. Né? Exatamente. Então, essa é a questão. O nosso Deus é um Deus de restauração, e a restauração, ela vem por meio da fé. Né? Então, Paulo diz em Romanos, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. E logo depois, Paulo fala em Romanos que a tribulação, ela produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Então, por meio da fé que nos justifica, nos leva a ver os desafios como uma oportunidade de crescimento, porque a fé nos dá vitória. Mas, enfim, às vezes as pessoas dizem, eu sou uma pessoa de fé. Eu tenho fé. Às vezes as pessoas confundem fé com superstição. Porque quem é que criou a fé? Não foi tu, nem eu. O autor e consumador da fé é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o ponto. Então, o vaso que está danificado, o ser humano que está danificado, que precisa de um recomeço, precisa de uma restauração, né? Então, ele precisa de algo que se chama fé. A fé nos leva a estar nas mãos de Deus, por Cristo Jesus. Então, quando nós vimos aqui que o oleiro, ele não coloca o vaso quebrado fora, significa que Deus, ele não
nos abandona. Mas nós vamos estar nas mãos do oleiro, desse Deus poderoso, se nós tivermos uma fé genuína. Não é numa religião, não é na encontros de fé, não é na religião A, B ou C, mas é uma fé em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele que nos dá vida eterna, Ele que nos proporciona vida e vida em abundância, Ele que nos leva a ter consciência dos nossos pecados, Ele que nos leva a ser justificado, ou seja, por meio dele somos perdoados. Então, quando há perdão, não há condenação. Quando não há condenação, o vaso não é descartado. Você passa a estar nas mãos daquele que tem a capacidade de te reconstruir, caquinho por caquinho, pedacinho por pedacinho, e fazer com que você desfrute do que Deus tem de melhor. A mulher do fluxo de sangue, quando ela ouviu a fama de Jesus, pastor Adroaldo, entrou algo no coração dela, porque ela ouviu a fama daquele que é o autor e consumador da fé. Então, aquela voz que ela ouviu no seu interior, dizendo: se eu apenas lhe tocar as vestes, o processo de reconstrução. Uma mulher, 12 anos, com fluxo de sangue. Imagina a medicina da época. Hoje, imagina uma pessoa, nos dias de hoje, há 12 anos, sofrendo de hemorragia. Meu Deus, a pessoa está perdendo vida. Até onde vai durar essa pessoa? Qual era a esperança dela? Como é que estava esse vasinho? Como é que devia estar, pastor Adroaldo, na tua ótica, a mulher do fluxo de sangue? Eu fico pensando, ela já havia gastado tudo que tinha. Mas tentou em todo tipo de situação, em todo tipo de médico, né? E provavelmente curandeiros da época, né? Porque na época tinha muitos curandeiros, muitos deuses, né? Provavelmente ela andou por todo tipo de lugar. Tentou de tudo. Tentou de tudo. Quando ela ouve falar de Jesus, se acende uma esperança no coração dela. E é interessante que o texto fala que ela veio por trás de Jesus, como quem estivesse meio que se escondendo. Havia um desejo e uma fé, mas ela ainda estava com dificuldades. Ela tinha o coração dela, quem sabe pensando: eu não mereço. Quem sabe tinha um pouco de incredulidade no coração dela, mas já havia fé. A Bíblia diz que tivermos fé de um grão de mostarda. Eu vejo que Deus já havia semeado fé no coração dela. Mas a gente não pode descartar que uma mulher, ela era discriminada e a multidão não queria nem encostar nela. Nem encostar, imagina, foi um desafio para ela. Se eles descobrem que ela está lá, é capaz deles correrem ela, se não ferirem ela. Né? Exatamente. Então era uma questão complicada para ela. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma decisão firme, né? Mesmo diante de todas as circunstâncias, né, que ela estava passando, né, naquele momento, né, o cenário daquele momento, ela tomou uma decisão: não, eu quero tocar em Jesus, porque eu creio que se eu apenas tocar as suas vestes. Então houve uma decisão firme no coração dela de ir até Jesus. Então a fé, ela traz em primeiro lugar algo que foi destruído, que possa ter sido destruído por uma circunstância difícil. Uma delas é a esperança. As adversidades, elas minam de tal maneira, como uma metralhadora, como uma dinamite, como uma explosão, destruindo o homem por dentro. E a pessoa fica com essa autoestima lá embaixo. Já não é uma autoestima, vamos chamar de baixa estima. Baixa estima. Então o ser humano fica desesperançoso, sem esperança. Então, quando ela ouviu a fama de Jesus, e aí nós vimos que o vaso na mão do oleiro nos dias de hoje é ouvir a palavra de Deus. O vaso na mão do oleiro hoje, como eu me coloco nas mãos de Deus? Quando você ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho, que são as boas novas, Provérbios, se não me engano, 12:25 diz que a ansiedade no coração do homem o abate e a boa palavra o alegra. A boa palavra é o evangelho, é a boa notícia. Então, quando você ouve a respeito desse Cristo, desse Jesus, que ele tomou o lugar do ser humano, morreu pelo ser humano, sofreu pelo ser humano, significa que se eu creio nele, alguém pagou minha conta, eu não preciso sofrer, eu não preciso pagar uma conta minha que se alguém já pagou. Verdade. E o que acontece? Então, quando você ouve a respeito dele, algo sobrenatural começa a acontecer no teu coração. Começa o vaso tomar forma. Começa a tomar forma nas mãos do oleiro. Isso é a fé. Então, quando ela disse: se eu apenas lhe tocar as vestes, aquilo que ela não tinha mais, esperança. Porque essa mulher, sem ouvir Jesus, ela já devia estar se sentindo condenada.
Porque a sociedade dizia, é pecado, acusavam ela estava impura, por isso que ela estava desta forma. Ela era uma pessoa religiosa, num contexto religioso e social, completamente discriminada. À margem, né? À margem de tudo. Então, como é que estava o coração dela? Será que às vezes ela pensava assim, ela não podia dizer que tinha tirado pedra na cruz, porque Jesus não tinha sido crucificado ainda. Mas ela podia ter pensado assim, o que eu fiz para pagar isso? Todo mundo me discrimina, todo mundo achando que eu sou uma pessoa impura, que eu desonrei a Deus, que eu não sou merecedora. As pessoas não querem... Sabe o que é as pessoas não querem chegar perto de você? Nós estamos achando ruim ficar 1 metro, 2 metros de distância, por segurança. Você imagina uma pessoa na sociedade, ninguém querer chegar perto? Ela passando, as pessoas trocando de lado da rua. Trocando, né, de lado da rua. Imagina. É complicado, é complicado. A gente trata com educação as pessoas que estão pedindo esmola, batendo no vidro do teu carro, que cheiram mal, porque a gente sabe que são seres humanos. Agora, você imagina aquela sociedade que era extremamente rigorosa. Então, a fé, ela te coloca nas mãos daquele que pode te reconstruir. E a primeira coisa que foi restaurada foi a esperança, que é fruto de fé. Né? A mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou a multidão, porque ela podia ser apedrejada, ela podia ser escorraçada. Sai daqui, mulher, não toque em mim, tu é impura. Porque essa impureza, a mulher no seu período mensal, ela não era tocada por ninguém, porque ela poderia contaminar os demais, se tornar impuros. Então imagina essa mulher, né, tia? Aí a gente vê que Deus não joga ninguém fora. Que Deus, o oleiro, ele não joga o vaso quebrado fora, ele reconstrói. Se tu está machucado, está ferido, qual é a situação? Como é que você está hoje? Esse Deus, ele te ama, ele quer te restaurar. Se nós olharmos em João 11:34, Jesus foi chamado para ir ao encontro da família de Lázaro, né, Marta e Maria. Jesus, quando chegou lá, seu amigo Lázaro estava doente, e ele adoeceu e morreu. Quando Jesus chegou, né, Jesus disse, tirai a pedra. E aí Marta disse o seguinte, Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Faz 4 dias que ele faleceu. Mas tiraram a pedra. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora, e entrou vida. Tem muitas coisas que trazem dor e sofrimento. A morte, Lázaro e a morte era a causa da tristeza da família de Lázaro. Lázaro sepultado era a origem e a causa da tristeza de Marta e Maria e de todos que estavam pranteando a sua morte. E esta causa estava enterrada. As pessoas enterram muitas coisas no seu coração que trazem dor e sofrimento. E nós precisamos remover a pedra. Nós precisamos tirar o obstáculo. Nós precisamos abrir caminho. Jesus, ele diz, tirai a pedra. Deixa eu tocar na causa. Deixa eu entrar aonde é a origem da tua dor. E o que Jesus fez? Aonde Jesus toca, gera vida. Lázaro reviveu. Ele ressuscitou. Então, a fé que vem por meio de Jesus traz esta presença de Deus para restaurar o teu coração, para restaurar a vida das pessoas. É uma questão de crer, né? Deixar Deus agir na sua vida, né? Porque normalmente o ser humano, depois de passar por tantos desafios e circunstâncias, né, de dor e sofrimento, ele acaba se endurecendo e muitas vezes pensando que Deus não tem solução ou Deus não tem o desejo de o abençoá-lo. Então, quando o ser humano deixa então Deus trabalhar na sua vida pela fé, eu creio que aí Deus passa então a remover, quem sabe, a dureza que há no coração do homem e poder tocar lá dentro do coração do homem. Quando nós vemos o oleiro, o barro tem que estar mole. Não tem como dar forma a um vaso que já está endurecido, seco. Então, quando nós somos maleáveis na mão de Deus, isso é pela fé, nós deixamos Deus tocar naquelas coisas que estão lá dentro do coração. Uhum. Então, é necessário que o barro seja mole, né? Maleável. E por isso é importante permitir que flua o rio de Deus, a água de Deus. Amém? O rio de Deus. Deixa eu me arrepiar, pastor, aqui, ó. Oh, glória.
Mas é o rio de Deus, é a presença de Deus por meio do Espírito Santo, a obra da cruz, a obra redentora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí você é tomado por algo que se chama fé, que o autor e o consumador da fé não são amuletos e alternativas, pensamento positivo ou até superstições. A fé, ela vem por meio do Filho de Deus. E aí quando flui o rio de Deus, aí o barro se amolece. Ele amolece. O barro amolece. É um atuar do Espírito de Deus na vida do ser humano. Sempre foi o desejo de Deus que o Espírito dele estivesse habitando o coração do ser humano. É questão de relacionamento. A fé também, ela cresce quando nós passamos a ter esse relacionamento com Deus, mesmo com desafios. Jesus disse, homem de pequena fé. Então a fé, ela pode ser dada por proporção. Então, à medida que a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu a fama de Jesus, talvez ela não tivesse fé suficiente para dizer, Jesus, me ajuda. Mas ela já tinha fé suficiente para driblar a multidão, chegar diante dele, né, e ele viesse restaurar o vasinho quebrado, a tal ponto que ela foi restaurada numa esperança que ela não tinha. Você pode ter esperança, a fé te reconstrói, Deus te dá esperança, mas também essa esperança não é só algo no âmbito subjetivo, no coração. Esta fé, ela se materializa. Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada, houve uma cura de uma enfermidade, foi algo real. Ontem nós falamos com o Léo aqui, ele deu testemunho do Gustavo, foi curado de uma enfermidade. O menino tinha problema de plaquetas. A filha da Júlia Natalina, eu quero uma hora trazer ela aqui também, ela foi curada de uma enfermidade porque ela tinha problema num rim que funcionava só 30%, era atrofiado. Por uma oração pelo WhatsApp, essa menina teve o rim completamente restaurado. Então a fé em Cristo Jesus, ela nos traz a restauração, a reconstrução no aspecto psicológico, algo subjetivo que ninguém vê, mas é real, né? A nossa questão espiritual, e também Deus toca na vida financeira, na saúde, e por que não dizer, Ele guarda o nosso povo desta enfermidade maligna, em nome de Jesus. Também cremos nisso, né, pastor? É a nossa confiança e a nossa convicção de fé, né? A convicção em Deus, pelo relacionamento que a gente passa a ter com Ele, é de perceber Ele na nossa vida, no nosso andar, na nossa caminhada, né, nesse tempo. Claro que todo cristão tem desafio, a Bíblia diz, né, no mundo passarei pelas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então esse relacionamento com Deus, gerado pela fé, pela comunhão, pelo relacionamento com Deus, nos faz perceber a mão de Deus agindo na nossa vida. Então, se tu for perguntar para quantos irmãos, né, quantas coisas Deus fez na vida deles, né? Deus restaura o casamento, Deus mantém a família, Deus transforma pessoas que tu olhas, mas como essa pessoa está na igreja, olha como ela está diferente, né? Olha só, a pessoa que estava destruída, a pessoa que não tinha recurso, e hoje é uma pessoa que está feliz, está vencendo, continua com desafios. Eu quero fazer um desafio para algumas pessoas que têm dúvida, insegurança, né? Aí vai além da família da fé. Os que da família da fé creem, é uma questão de desenvolvendo e Deus ir acrescentando fé nesse relacionamento, você vai passando a confiar mais em Deus. Mas talvez tenham pessoas nos assistindo, ou vão nos assistir, porque vai ficar salvo no Facebook, que não desfrutam e não creem como a gente crê. E hoje estão passando por desafios. A fé que vem por meio de Jesus, ela restaura uma confiança interior num Deus que tu não enxerga, mas Ele é real. Porque a fé é certeza e convicção de coisas que nós não vemos. Eu faço um desafio. Você passa a ouvir a palavra de Deus, as pregações, e tira um tempo para ler a Bíblia. Começa no Novo Testamento, em Mateus, e vai lendo. E você vai ver a diferença. Vai acontecer como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. E você vai dar testemunho para nós depois. Pastor, são 9 horas e 57 minutos, nosso tempo está esgotando, um pouquinho vai entrar o pessoal da sede lá em Porto Alegre. Nós queremos orar e queremos te abençoar, mas antes eu quero ler algumas mensagens aqui. Vamos ver aqui. Zedinei, ela era uma pessoa discriminada, mas a sua fé foi bem maior. Glória a Deus, Zedinei. Helena, que bênção, glória a Deus. O Luiz Henrique está assistindo. Abraço, Luiz Henrique. Paz do Senhor a todos. A Salete manda mensagem aqui. Zedinei manda um amém, né? Aqui quem mais? Mira, amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Albertina também ligada conosco. Muita gente ligada. O Cristian Mano aqui, ó. Gilberto Andrades Antunes.
estão assistindo, que legal, irmão. André Luiz, tá bem, Zidney aqui novamente, a Márcia, a Heloísa, a Silvana Coimbra, a paz, pastor, felicidade, Deus abençoe. Deus é grande, Deus é conosco. Abençoado dia para todos, Deus abençoe, abraço, irmã. O Christian Mano Soares, o Maninho, também está ligado conosco, tem um baita testemunho que Deus fez na vida dele. Márcia Fagundes, bom retorno, pastor Paulo e Valéria. São queridos, estamos orando pelo retorno de vocês. Márcia Fagundes, pastor Adroaldo, bênção de Deus, ó, tá ligado, pessoal acompanhando aqui o andamento do programa. Bom dia, pastor Adroaldo, Deus abençoe. A Marileia Cristina Becker Fraga, o Christian, ó, o mano de novo aqui, tremenda palavra, abraço, maninho. Isabel Cristina, bênção, pastores. O pessoal tá com a gente. João Vitor, quem é o João Vitor? Assistindo. Deus abençoe, não é o Joãozinho da técnica, não. Não é. A Sônia Maria Rodrigues assistindo, João Vitor aqui, um abraço, viu, querido? Deus te abençoe. Fala da onde, qual cidade? É importante o pessoal colocar. O pastor Paulo continua ligado conosco, mandando um abraço aqui, lá da Irlanda. A Nathalie também está ligada com a gente, assistindo, né? E muita gente, Renato Luzana. Gente, é um povo aqui muito legal que está ligado com a gente. São 9h58. Nós queremos orar nesta manhã e te abençoar em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é vida. Nós oramos, Senhor, ministrando o teu socorro, o teu milagre, a fé que vem por meio de Jesus, tomando cada coração, de cada irmão, de cada irmã que nos assiste e nos ouve nesta manhã. Nós te agradecemos, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, pelos enfermos, pelos cativos. Se há alguém enfermo em sua casa, que nesta manhã receba cura. Se você está, de alguma forma, com a dor, por alguma enfermidade, nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos esta dor. Ser livre nesta manhã, ministramos cura pelo poder que é em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pessoas que estão com o seu coração oprimido, triste, desesperançosas, estão, Senhor, como vaso destruído, quebrado e machucado. Mas nós oramos, Senhor, ministrando restauração. Fortalece o nosso irmão e a nossa irmã na fé. Nós abençoamos a cada ouvinte, cada pessoa que nos assiste, a cada pedido de oração, a cada necessidade que vem a tua presença suprindo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós ficamos por aqui, pastor Adroaldo, que bom estar junto. Amém, um abraço a todos, né? Que Deus possa abençoar essa semana, ainda que estamos recém terça-feira. Mas cremos que temos muito mais de Deus pela frente aí. Amém, bênção. Hoje à noite tem culto, gente, culto online ao vivo. Vai estar ministrando a palavra o evangelista Ronaldo, responsável pelo Parque Florido. Então ali, ó, cultos online toda terça, quarta, sábado e domingo. Eu vou ministrar na quarta-feira. Hoje à noite vai estar o Ronaldo ministrando uma palavra. Você continua mandando a sua mensagem de texto, seu WhatsApp, 996-321-740. Você quer ofertar, quer dizimar de uma forma presencial, não quer fazer transferência bancária? Manda mensagem para o WhatsApp 996-321-740. Tem plantão na sede da Encontros de Fé 64, das 8h30 até as 11 e depois das 14 até as 17 horas, das 2 às 5 da tarde. Também traga 1 quilo de alimento, uma cesta básica e nós seguimos trabalhando, a obra não para. Forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Vem essa noite ainda mais aqui, Jesus, nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta-te entre nós e recebe que rendemos de coração. Tua glória enche-nos.
Erga tuas mãos e diga: Jesus glorioso, toma-nos, toma-nos. Você passa a acompanhar a programação agora da sede em Porto Alegre, do estúdio na Presidente Roosevelt 313, com os pastores do presbitério, membros de conselho dos pastores. Às 10 horas da manhã, você sintoniza 95.5 FM ou pelo Facebook, né? Você pesquisa lá Rede Mensagem, e também a partir das 11 horas, 97.9. Abraço, carinho, mais uma vez. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Com poder da vida em nós, enche o nosso ser.